Bom, o assunto desse pod isso é identificação de circuitos nos quadros elétricos. Aquela história, vamos botar um número, vamos escrever o número do circuito, enfim. Como é que funciona isso? Para falar desse assunto, eu estou usando uma foto, na verdade duas fotos, que mais um amigo mandou para a gente aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Então, vamos dar uma olhadinha em identificação de circuitos nos quadros. Bom, para começar, onde é que está esse assunto, identificação de circuitos, de dispositivos, né, tipo disjuntor que corresponde àquele circuito, enfim, onde é que isso está tratado na NBR 5410? Em três lugares. Então começa, como você está vendo aí, no 6151, que aqui a norma chama de generalidades. Então ela diz assim, ó, eu vou ler. Placas, etiquetas e outros meios adequados de identificação devem permitir que seja identificada a finalidade dos dispositivos de comando, manobra e ou proteção, a menos que não exista nenhuma possibilidade de confusão. É uma recomendação genérica. Eu já começo por aqui. Olhando a foto, né? A gente tem um quadro, essa foto da parte que mostra os circuitos, aí a identificação de alguns circuitos na tampa. Claro que existe a possibilidade de confusão, né? Eu quero desligar o disjuntor que atende a cozinha e no fim eu acabo desligando o disjuntor que atende a sala. Então, esse é um caso clássico aqui da norma onde ela diz que aqui existe possibilidade de confusão. Portanto, é preciso que sejam usados meios de identificar a finalidade dos dispositivos de proteção, nesse caso, são os disjuntores. Tem um item na norma, está sendo colocado aí também para você ver na íntegra, é o 6154, que trata especificamente, complemento do anterior, que era geral, né? Trata especificamente da identificação dos dispositivos de proteção. E ela diz assim, a norma, os dispositivos de proteção devem ser dispostos e identificados de forma que seja fácil reconhecer os respectivos circuitos protegidos. Então, tem que ser identificado o disjuntor, no caso aqui, estamos falando de um quadro com disjuntor, o disjuntor tem que ser identificado de forma que seja fácil reconhecer o circuito protegido. O que quer dizer isso? Quer dizer assim, eu tenho que de algum jeito relacionar aquele disjuntor a qual é o circuito que ele corresponde. E aqui, que seja fácil reconhecer, a norma está em aberto, mas é assim, se eu só colocar, como a gente está vendo aí na foto, um número do lado do disjuntor, número 1, que então tá, esse disjuntor corresponde ao número 1. Agora imagine o seguinte, se só ficar por aí, isso resolveu, como eu digo, né, até a página 2. Porque se eu não sei, imagina esse quadro em casa, né, uma dona de casa, vai lá para ter que desligar o disjuntor para trocar uma lâmpada. A dona de casa, ela não sabe o que é circuito 1. O que é o circuito 1? Pode ser qualquer coisa. Então, tem que haver um meio de relacionar o que é o disjuntor do circuito 1 com o que está acontecendo lá na instalação. Então, o circuito 1 é o que? É o da cozinha, é o da sala, é o do banheiro. Precisa melhorar um pouquinho a identificação. Que é o que você está vendo na outra foto aí, onde foi feita uma tabela. Tá vendo? Está num papel A4 aí, né? Então está dizendo ao que cada circuito efetivamente corresponde. Então aí fechou. Então, se lá junto ao disjuntor eu coloco o número 1, mas dentro do próprio quadro ali, tá fácil eu ler ao que o circuito 1 que eu coloquei lá no disjuntor, aquilo corresponde, tá beleza. Outra forma seria colocar junto ao disjuntor, aí no caso dessa foto, na tampa, ao invés de escrever o número, escrever ali, pode até pôr o número 1.
Aí coloca quartos e banheiros. No 2 escreve cozinha e lavanderia. E aí vai, iluminação, tomada, chuveiro, máquina de lavar roupa, enfim. Vai identificando para ficar até mais direto. Num caso lá de uma emergência, a pessoa já bate o olho ali, lê e pronto, já sabe ao que aquele dispositivo de proteção corresponde. E se a gente, para finalizar esse assunto, for no 6549 da 5410, que já é um item específico para identificação das coisas num quadro, a gente vai ler ali, ó, todos os componentes de um conjunto. Conjunto é, por exemplo, um quadro. Devem ser identificados. Então, todos os componentes de um quadro devem ser identificados e identificados de tal forma que a correspondência entre o componente e o respectivo circuito possa ser prontamente reconhecido. Então aqui no item anterior fala especificamente da correspondência entre um dispositivo de proteção, por exemplo, um disjuntor, e o seu circuito. Aqui, como já está falando do quadro inteiro, ele está falando qualquer componente tem que ser identificado em relação ao respectivo circuito. Imagina que nesse quadro tivesse um contator que aciona a bomba do poço. Então ali, junto a esse contator, de alguma forma eu tenho que indicar que esse contator é para a bomba do poço. Então aqui já é mais aberto. Todos os componentes do quadro têm que estar identificado ao que eles servem, ao que eles prestam, ok? Segue o 6549, já tinha antes também. Essa identificação do componente em relação ao circuito tem que ser legível, indelével e posicionada de forma a evitar qualquer confusão. Ou seja, olha para a foto aí do quadro. Se eu colocar o número na tampa ali, entre um disjuntor e outro, eu não sei se aquele número é para o disjuntor de cima ou é para o disjuntor de baixo. Então, não pode haver confusão na posição em que eu coloco essa identificação, né? E além disso, essa identificação deve corresponder à anotação adotada no projeto. Então, aqui é assim, toda instalação deve ter um projeto, né? Teoricamente, a gente sabe que, né, no mundo real, infelizmente, não funciona assim. Mas supondo que tenha um projeto, se no projeto aquele disjuntor que está na terceira posição foi indicado como disjuntor, como circuito 8, então, obviamente, lá na obra, no quadro, aquele disjuntor tem que estar identificado como 8. E além do mais, se no projeto foi só 8, aqui diz indicar claramente a finalidade. Então, é o 8 que atende iluminação da área de serviço e cozinha. Complementa. O conceito aqui, o espírito da norma tem que ficar claro. Você bater o olho num componente dentro de um quadro, você tem que saber o que você vai estar desligando ou o que vai ser desligado no caso dele atuar, ou um contator, o que for. Precisa estar claro, não pode haver nenhuma dúvida. É imediato, quanto mais didático, melhor. Claro? Aí vamos lá então. Agora vamos olhar esse último item aqui. Essa identificação deve ser legível e indelével. Então, legível é que dá para ler, né? Assim, não é um garrancho que ninguém entende nada. Agora, o que é indelével? Indelével, a gente vai para o dicionário. Indelével é qualquer coisa que não se pode apagar ou não se pode eliminar. É indestrutível, é resistente. Indelével é uma coisa que é permanente, é duradoura, é firme. Então, dá uma olhadinha na foto. A identificação, no caso ali do papel, onde estão marcadas o que corresponde a cada circuito, papel, um A4 aí comum, ele pode ser qualquer coisa, menos indelével, né? Isso aí não é duradouro, não é firme, não é indestrutível. Enfim, não vai
tá dando, como diz a molecada aí, para considerar esse papel como uma identificação indelével, embora esteja legível. Então, é legível, mas não é indelével, então não pode isso, professor. Agora vamos dar uma olhadinha. Tá legível? Tá legal, tá legível. Se esse tipo de escrita, né, o que foi escrito, estivesse num outro meio que não papel, que fosse um meio indelével, uma plaquetinha ou coisas plásticas bem coladas, enfim, estaria bem tranquilo esse papel. Tem um outro item da norma, o 6548, que diz: os conjuntos, em especial os quadros, devem ser instalados em local de fácil, etc., acesso, e ser providos de identificação do lado externo, legível e não facilmente removível. Então é o seguinte, como você está vendo aí na foto, não dá para ver a porta, então a gente não sabe se na porta está identificado esse quadro, que tem que bater com o projeto, é QD1, QGBT, enfim, não sabemos. Então não dá para dizer se pode ou não pode. Agora, o que acontece? Só os circuitos estão identificados na tampa, né? E mesmo assim, nem todos. Tá vendo ali, né? A gente tem no papel vários circuitos ali. Esse papel deve estar colado na parte de trás da porta, né? Então abre a porta, atrás tem o papel e aí você olha para a tampa e faz a correspondência entre o número da tampa e o número do papel. Então o que acontece? Quem fez isso, a ideia estava boa, mas não executou direito. Por quê? Você pode ver que no papel tem muito mais circuitos do que estão indicados na tampa. Então, faltou completar a identificação da tampa. Então, pode fazer desse jeito, ou seja, põe o número na tampa e numa outra tabela fixada atrás da porta, só que precisaria ser indelével. Você diz o que é cada número, mas nesse caso, como faltou identificar alguns circuitos, então não pode isso. Bom, espero que tenha ficado muito claro aqui como é que a gente faz a identificação dos circuitos. Dá uma checada no que você encontra por aí, no que já foi feito, faz um recall, no que você vai fazer, vamos fazer direito. Se você está inspecionando, aponta aí as não conformidades conforme o que está na 5410. Tá legal? Nos vemos no próximo Pode Isso, professor. Um abraço.